Olá, o Unesp Notícias está de volta. E você é muito bem-vindo a este nosso novo espaço. Tudo aqui foi pensado para que você fique bem informado sobre as ações e as pesquisas da universidade. E também reflita sobre educação, cultura, ciência e demais questões do nosso dia a dia, tudo com o auxílio de pesquisadores da Unesp. E olha, neste ano o Unesp Notícias também completa 10 anos no ar. Foram 1.892 edições exibidas até aqui. Então, nada melhor do que dar início a essa nova fase, relembrando parte dessa trajetória. Março de 2020. A Organização Mundial de Saúde declara que a humanidade está diante de uma pandemia de Covid-19. Com unidades em 24 cidades do estado de São Paulo, a Unesp adota medidas de segurança para monitorar e controlar o avanço da doença. A TV Unesp implementa o sistema de trabalho remoto, mas a produção do Unesp Notícias não parou. Com edições quinzenais, o programa começou a ser gravado de casa pelos apresentadores, experiência inédita para toda a equipe. Foi apenas no início de 2021 que ele voltou a ser semanal e ancorado da sede da emissora em Bauru. Foram mais de 40 edições do telejornal e 247 materiais veiculados num período de 10 meses. Ainda em 2021, o sinal aberto do canal chegou às cidades de Botucatu e Itapeva. Mas o crescimento dos índices pandêmicos exigiu que as gravações fossem suspensas novamente. Foi aí que o Tavares, responsável pelos projetos de identidade visual da TV Unesp, mergulhou na criação deste cenário que inauguramos hoje. Eu pensei em trazer mais para a identidade visual nova, mostrar um pouco mais da Unesp, né? Trazer mais a imagem dos campus, né? A representação dos campus, e representação do conhecimento, né? A vinheta ela começa mostrando um cristal, e esse cristal ele é uma representação do conhecimento, né? que é produzida dentro da universidade, e também mostra depois o mapa onde estão centralizados esses conhecimentos, que seriam os campos da Unesp. Então foi todo um processo pensando na Unesp para a Unesp, nessa nova identidade. A novidade marca os 10 anos do Unesp Notícias, comemorados no dia 1º de agosto de 2022, e a renovação do nosso compromisso de continuar levando para você conteúdos de qualidade. É essa jornada que começamos hoje. A partir de agora, o público que assiste ao Unesp Notícia pode ter certeza que vai ter o melhor conteúdo jornalístico voltado à cultura, educação e divulgação científica. Bom, de agora em diante, então, nós contamos com a sua companhia todas as semanas aqui no Unesp Notícias. É isso aí, a gente já retoma com novidades, não é, Leire? Exatamente, Zeca. A partir de agora, nós abriremos espaço aqui no Unesp Notícias para que pesquisadores da universidade comentem temas de relevância a partir da área de atuação e dos estudos que desenvolvem. A ideia é oferecer uma visão ampliada sobre temas que estão em discussão. E hoje, 7 de setembro de 2022, data que marca os 200 anos de independência do Brasil, a menos de um mês das eleições gerais, em um cenário político polarizado, vamos contar com as reflexões do professor Max Vicente, da Unesp em Bauru, que coloca luz sobre esse momento vivenciado pelo país. É interessante, quando se fala na independência do Brasil, pensar um pouco no contexto internacional e nacional que motivou esse ato dentro do contexto político do mundo como um todo. Se olharmos externamente, o que estava acontecendo é uma crise do sistema colonial, o que é conhecido como uma pujança muito significativa do liberalismo, que era uma doutrina que não queria que houvesse intermediários entre os comércios e os produtores. No caso concreto, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, portanto, o comércio inglês tinha muita dificuldade para poder, de alguma forma, comerciar livremente com o Brasil. Daí que houvesse um componente externo importante por parte dos comerciantes que existiam no Brasil, que queriam ficar livres do monopólio exercido pelos portugueses e do controle de Portugal com relação a todas as atividades comerciais, inclusive pagamento de impostos. Esse grupo dos comerciantes começou a tramar a independência pouco depois que a família real voltou para Portugal.
É importante lembrar que a Europa como um todo estava bloqueada economicamente pela figura de Napoleão, mas mesmo assim a Inglaterra conseguia furar esse bloqueio e queria de uma maneira muito intensa que houvesse esse processo da independência dentro do contexto das colônias, não só do Brasil como do mundo inteiro. Daí que, aliado ao grupo dos comerciantes, nós tivemos um movimento importante que acabou resultando no processo da independência. Um fato que eu costumo destacar como sendo relevante e que vale a pena pensar com muita calma é aquilo que diz respeito a esse processo de conseguirmos a independência de forma burocrática e não houve um movimento de luta, de disputa dentro do Brasil. Na verdade, o que ocorre é que desde 1822 até 1825 houve várias revoltas dentro do país, todas elas caracterizadas por não aceitar o monopólio do Rio de Janeiro, que era considerado um monopólio absolutista por parte da figura de Dom Pedro. E essas revoltas, de alguma forma, enfrentaram esse processo que nós falamos que não foi tão pacífico, porque por esse movimento que nós estamos falando de independência, sem guerra, sem violência, acabou de alguma forma criando essa ideia de que nós estamos num país que não tem conflito e assim por diante. O que ocorre de 22 até 25 é justamente o contrário. Um movimento de disputa, de brigas, de algumas regiões do Brasil querendo ficar livres do monopólio central do Rio de Janeiro e assim por diante. É importante salientar dentro desse processo todo que o que aconteceu com a independência não foi uma transformação social significativa. Acho que esse é um ponto nevrálgico no processo da independência. A escravidão continuou, a desigualdade social continuou, e não adianta tentar disfarçar e dizer que foi um processo que nós podemos comemorar um país livre. Não, não foi um país livre que ficou atrelado ao comércio inglês, à dependência externa, embora internamente nós tivéssemos muito mais liberdade que quando o Brasil era colônia. É verdade isso. Porém, a dependência foi muito significativa em termos econômicos com aquilo que seria o capital inglês, principalmente. Portanto, toda a comemoração que nós podemos ter nos dias de hoje, é importante que se pense em termos de uma continuidade de um projeto político que se inicia na época da independência e que permanece de alguma forma até os dias de hoje. Com algumas pequenas variantes, de monarquia se passa para a República, da República passamos para uma Constituição de 88, que é um marco importante na trajetória do nosso país. Porém, os resultados finais acabam sempre sendo os mesmos: desigualdades sociais, problemas graves para ser resolvidos e, mais do que nada, a definição de um papel importante do Brasil dentro do contexto internacional, que nos dias de hoje, como estamos falando, evidentemente é um contexto de globalização, de competição, um contexto muito duro para que o Brasil consiga se inserir de uma maneira autônoma, porque o que predomina é o capital financeiro, que é um capital que de alguma forma tem os mesmos interesses daquele capital que nós tínhamos na época da independência. Reprodução de interesses de fora e não interesses de dentro. Agora a gente vai conhecer um projeto de extensão universitária que desde 2013 é desenvolvido pela Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru. É o Idoso Ativo, que tem como público-alvo pessoas com mais de 60 anos que frequentam a Associação dos Diabéticos da cidade. Por meio da atividade física, ele busca proporcionar mais qualidade de vida aos participantes. Durante o período mais crítico da pandemia, o projeto manteve as atividades de forma remota, mas o engajamento dos idosos não foi o mesmo. Agora, com a retomada das ações presenciais desde março deste ano, a ideia é uma só: recuperar o tempo perdido. Aos 75 anos, Dona Iracema esbanja a saúde. Mas nem sempre foi assim. Eu tinha obesidade pré-diabética, né? Eu tomava metformina, então já era constatado praticamente um diabetes, né? Em 4 anos, perdeu 30 quilos e ganhou qualidade de vida. Hoje, o diabetes está em níveis para lá de controlados. Aqui no projeto eu aprendi muitas coisas, a fazer exercício, caminhar, correr, já estou correndo já um pouquinho. E a alimentação, mudei tudo, né, na minha vida. Tirei tudo aquilo que não presta, né, carboidrato, açúcar, gordura, tudo aquilo que não era bom. E a minha saúde ficou praticamente perfeita. A aposentada é apenas uma entre dezenas de pessoas que já passaram ou que ainda estão no programa Idoso Ativo, que tem histórias de conquistas para contar. Desde 2013, o projeto de extensão ligado ao curso de Educação Física da Unesp em Bauru vem transformando a vida de idosos que frequentam a Associação dos Diabéticos. 2 vezes por semana, eles recebem orientações e treinos específicos dos alunos do curso. Durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19, até por conta dos participantes serem de grupo de risco, pela idade e pela doença,
as atividades eram passadas de forma remota, mas as ações presenciais foram retomadas em março deste ano e agora é correr contra o tempo para recuperar o que se perdeu. Como que você se sentiu durante a pandemia sem fazer atividade? Foi muito ruim, porque a gente acha falta, né? A gente acha bastante falta, porque a gente costuma andar e agora depois que voltou, nossa, melhorou bastante. Eu não aguentava andar e hoje eu vou para minha casa até a pé. Só eu a pé para poder descer para baixo. E nesse retorno, ainda a pandemia ainda não acabou, né? Mas como você está se sentindo em relação à pandemia, está aqui ao ar livre, é seguro, usa máscara, como que você tem se protegido e para participar do projeto também? A gente põe a máscara e vamos embora, vamos fazer exercício, porque é tudo de bom, né? Eu me sinto bem, eu até durmo com a máscara, eu já acostumei tanto, para mim não tem problema não. É difícil quando a gente começa a correr, aí ela atrapalha um pouco, né? Mas a gente respira um pouquinho e tudo bem. Recém-chegado à Unesp, onde cursa o primeiro semestre de Educação Física, Rodrigo revela ter entrado no projeto para ganhar experiência em trabalhar com um grupo de pessoas que necessita de cuidados físicos especiais. Quando a gente acaba de chegar no parque, a gente faz uma sessão de alongamento, né, para preparar eles para a caminhada. Então, alonga os grupos principais que eles vão utilizar na caminhada. Na sequência, a gente libera eles para fazer essa sessão aeróbica do treino, que é importante para os diabéticos, né? É o momento em que eles consomem bastante glicose, né, do índice glicêmico que eles têm. A gente tenta controlar mais ou menos o ritmo que eles têm de caminhada. Tem várias formas de fazer isso. Então, uma forma que a gente utiliza, que é a que utilizou agora, é o controle do tempo da volta. Aí, futuramente, a gente vai começar a utilizar a frequência cardíaca, né, utilizando relógios para acompanhar qual é a pulsação. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 22% dos idosos no Brasil têm diabetes. E para esse grupo não existe fórmula mágica para controlar a doença. São 3 fatores: alimentação controlada, medicamentos e, claro, muito exercício físico. Por isso que o alongamento com caminhada ao ar livre é apenas a primeira parte do treino. Depois, os idosos vêm para o salão da associação para participar da aula principal. Hoje é dia de fortalecer os membros inferiores, mas a cada semana o foco da atividade muda. A ideia é que o projeto seja multicomponente, ou seja, trabalhe várias habilidades como força, flexibilidade, agilidade e equilíbrio. Está sendo um desafio muito grande para a gente, porque essa pandemia prejudicou demais as pessoas, né? Esse ficar em casa, esse isolamento social fez com que o nível de sedentarismo, o nível de atividade física diminuísse bastante, o sedentarismo aumentasse muito. Então a gente está retomando as atividades, com atividades muito mais tranquilas, vamos dizer assim, do que a gente vinha fazendo antes da pandemia. Mas a gente sabe que o treinamento físico ele é muito bom para a gente recuperar o que a gente tinha anteriormente. Quem dá as coordenadas nesta aula é o Luan, que já está quase concluindo o curso, mas fez questão de aderir ao projeto nesta reta final. Por conta da pandemia, né, a gente ficou muito carente de questões práticas, né? A gente viu muita teoria, né, nas aulas online, né? E isso me fez procurar alguma vivência prática, né? O estágio é um projeto de extensão. Surgiu a oportunidade de estar vindo no projeto Idoso Ativo e desde então eu estou nessa jornada aí. E ele coloca mesmo o pessoal para malhar. Apesar de tudo, a turma não perde o bom humor. Dá um gásinho no final. No final. Ai, que fofo. Eu tento acompanhar o povo, mas é meio assim, falta um pouco de coordenação. Mas tá tranquilo. Estou me esforçando. E é assim na base do esforço, da dedicação, do cuidado com a Covid e, claro, da alegria que todos aqui vão construindo capítulos de vitórias na vida. Percebi que melhorou bem assim, a dor no joelho, que eu tenho artrose, então as dores melhorou 100%. Já não conseguia dobrar as pernas, agora já dobro um pouco, já bem melhor. Diabetes está controlada agora? Tá. Muitas pessoas relatando benefícios, principalmente em termos de redução da quantidade de medicamento que eles vinham tomando, né? Lógico, com acompanhamento médico, mas o médico começa a perceber que quando o paciente pratica o exercício, a melhora é tão significativa que ele não precisa mais tomar aquela dosagem que ele tomava anteriormente.
né? Então eu consigo reduzir. E quem também retomou as atividades presenciais foi a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, a SET, que promoveu a Feira de Tecnologia e o Congresso no final de agosto na cidade de São Paulo. No evento estiveram reunidos os principais representantes dos setores de radiodifusão e de mídia do país para discutir os avanços recentes em tecnologia, modelos de negócio e hábitos de consumo. E a Unesp marcou presença em um painel acadêmico do Congresso. Eu estive lá para acompanhar. Vamos ver. Com o tema TV aberta, plataformas OTT e hábitos de consumo no pós-pandemia, o painel acadêmico do Congresso da SET reuniu pesquisadores de diferentes instituições de ensino para analisar a produção e os novos padrões de consumo a partir de pesquisas em andamento. Deise Feitosa, coordenadora do curso de jornalismo da Fapcom, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, abriu o debate com a experiência trazida do contato direto com os estudantes. Ela entrevistou 40 graduandos de jornalismo e reuniu informações interessantes. Eles escolhem os produtos audiovisuais que consomem a partir de indicações que vêm em plataformas como TikTok e Twitter, um hábito que já não pode ser desconsiderado ao se traçar estratégias de produção. Eu sempre falo para os meus alunos que eu trago um pouco de conteúdo para a sala de aula daquilo que eu aprendi assim, na vida, na academia, mas eles me ensinam muito mais. Então eu acho muito bonito a gente ter esse momento de partilha, de poder também trazer para um evento com características mais profissionais o que a academia está pensando e o que os nossos estudantes, acima de tudo, pensam e como eles refletem a respeito do mundo de hoje e do mundo que a gente vive, do mundo que, de certa maneira, eles são, nesse mundo midiático, nessa cultura digital, eles são protagonistas. Então é muito importante que a gente aprenda, eles têm muito a ensinar para a gente. E é uma alegria muito grande poder trazer a mensagem dos meus alunos aqui para a SET. Já Renato Tavares Júnior, professor e coordenador de cursos na área de comunicação no Centro Universitário Belas Artes e na Faculdade Casper Líbero, trouxe dados recentes sobre o consumo de TV e a fatia de investimentos publicitários destinada ao setor. E diante da representatividade dos números, a necessidade de os alunos compreenderem como se dá a construção das grades televisivas diante da variedade de formas de consumo de vídeo. Quando a gente coordena cursos de graduação e dá aula para os universitários, a gente tem essa preocupação de trazer elementos de gestão também, fazer o aluno entender o mercado, pensar na viabilidade financeira, operacional do que ele está pensando, falar, olha, não é puramente um produto artístico ou cultural. E a gente tem que sempre levar essa experiência de mercado, né? Como é que funciona a emissora, o que é uma grade de programação, como que a gente trabalha com tempo, audiência, com formatos autopromocionais, e essa ideia de fazer essa ponte, né, do mercado profissional com acadêmico e vice-versa. E a SET propicia, né, num evento como esse, em painéis específicos, que a gente possa trazer a experiência da academia para os profissionais que estão aqui e, ao mesmo tempo, a gente leva a experiência que a gente vê aqui nos painéis e na própria feira do ponto de vista de tecnologia, a gente levar para a sala de aula e para os espaços extracurriculares, laboratoriais, onde os alunos colocam a mão na massa. O Congresso da SET todos os anos abre espaço para esse painel acadêmico que aproxima as pesquisas universitárias em produção de conteúdo às inovações tecnológicas e de mídia discutidas ao longo do evento. E a Unesp marca presença nesse evento desde 2015. Neste ano, o diretor da TV Unesp, Francisco Machado Filho, apresentou as experiências da emissora com a plataforma YouTube, utilizada desde 2007 para oferta de conteúdos veiculados na programação. Para ele, ter o espaço do Congresso para compartilhar informações atualizadas do setor é fundamental não só para a emissora, como para os cursos oferecidos na universidade. Para nós que temos uma emissora que já nasceu dentro de um contexto digital, de um plano, né, da TV digital no Brasil, temos um programa de mídia e tecnologia de mestrado profissional, né? É uma oportunidade, um privilégio, até uma honra a gente fazer parte de um congresso de radiodifusores que trazem aqui o que é melhor em modelos de gestão, em novas tecnologias, em tendências, em vislumbrar um futuro maior da América Latina. Então, realmente, para nós é uma oportunidade muito grande de aprender, de acompanhar e estar próximo a esse mercado,
que uma das coisas que a gente recebe muitas críticas da academia é esse distanciamento. E aqui a gente pode exatamente encurtar esse distanciamento. Então é muito significativo. A única TV universitária que tem esse convênio e essa participação efetiva em painéis aqui no Congresso da Sede. Para quem há anos faz a mediação do painel, é significativo acompanhar não só as transformações da mídia, como as contribuições que a academia pode oferecer. Eu acho que o mais importante do painel é a reflexão teórica e não positivista das questões. Ou seja, nós temos uma liberdade que nós podemos discutir tecnologia e não tecnologia pensando que sempre é positiva. A tecnologia, como podemos utilizá-la e como aprendemos a utilizá-la. Acho que isso é o mais importante que tudo. E agora o nosso assunto são as plantas. E você, Leire, tem plantas na sua casa? Tenho, Zeca, tenho algumas sim. Então você, o pessoal que tem plantas em casa também, deve saber que as plantas conseguem identificar até mesmo o período do dia. Exatamente, Zeca. Isso porque elas têm mecanismos que identificam a luminosidade. E algumas espécies, inclusive, usam esses mecanismos para conseguirem se movimentar. Olha só que interessante. Vamos saber mais detalhes, então, na reportagem de Carol Costa. O verde domina a paisagem no Jardim Botânico do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu. Hoje, nossa missão é observar com mais atenção uma família de plantas ornamentais, popularmente conhecidas como marantas. A folhagem delas parece uma pintura, né? Mas por trás da bela aparência há um complexo e fascinante ciclo biológico que interfere no modo como a planta se movimenta no período de 24 horas. O Felipe é pós-doutorando da Unesp e professor substituto do setor de Biologia Vegetal no IBB. Ele aceitou o convite para explicar por que isso ocorre. O primeiro passo é entender o que é o ritmo circadiano das plantas. Todas as plantas elas possuem um fotorreceptor nas folhas que se chama fitocromo. E esse fitocromo ele tem um estado inativo e um estado ativo, que na presença de luz, a forma inativa passa para a forma ativa. E ele então ele é convertido, né, para a forma ativa durante o dia. Porém, durante a noite ocorre uma desconversão desse fitocromo da forma ativa para a forma inativa. E nesse período noturno, no período de escuro, essa conversão tem uma taxa constante, o que permite com que as plantas consigam, vamos dizer assim, entre aspas, contar o tempo que elas ficaram expostas ao escuro. Por quê? Aí, logo no amanhecer, essa concentração baixa dessa forma inativa que vai decodificar isso para a planta. Então, a quantidade desse fitocromo ativo, vamos dizer assim, que sobra no período da manhã, permite com que a planta saiba a duração da noite. Então, por essa diferença, ela sabe então o comprimento do dia. Quem cultiva a amaranta em casa pode perceber que ela movimenta-se conforme o aumento ou diminuição da luz solar. E isso não é por acaso. Aqui na folha, a gente tem então, o pecíolo e o pulvino, que ele fica localizado no ápice do pecíolo, né, na base da lâmina foliar. E aqui vai ser esse pulvino o responsável pela movimentação da folha de acordo, né, com essa intensidade luminosa, né? E o movimento dele vai ser proveniente, né, da sinalização da concentração, né, dos fitocromos ativos, que vão sinalizar o acúmulo de elementos minerais, no caso dos íons, no interior das células do pulvino, fazendo assim com que tenha a entrada de água, e com essa entrada de água que a folha, né, no caso, vai conseguir ter a sua movimentação e até mesmo o seu enrolar no seu próprio eixo, né, como forma de proteção. O pigmento presente na parte de baixo da folha funciona como uma capa protetora. Nesse horário do dia mais quente, né, quando a folha ela se enrola, a gente observa que na parte de baixo da folha a gente tem essa coloração arroxeada. Essa coloração ela é proveniente de um pigmento chamado de antocianina. Que esse pigmento, a gente fala que ele funciona como se fosse um
protetor solar das plantas, que ele vai auxiliar a dissipação desse excesso de energia que danificaria a parte verde, que é a clorofila, né, que é o pigmento essencial para o processo fotossintético. E ainda existem espécies com mecanismos diferentes ligados ao ciclo circadiano, mas todas dependentes de condições ambientais ideais. Por isso, as mudanças climáticas importam tanto. Se aumenta essa temperatura, o período que a planta teria para fazer esse processo fotossintético, ele também pode diminuir, porque aí ela vai ter que se proteger contra esse excesso de radiação que está por conta, né, da danificação da camada de ozônio, do aquecimento global mesmo, né, dessas mudanças climáticas muito severas. Agora que você já sabe o que é o ciclo circadiano, como ele funciona e os fatores de impacto, é hora de ajudar a preservar o ambiente. O Unesp Notícias fica por aqui. Para rever esta edição, acesse o nosso canal no YouTube. E não esqueça, nós temos um encontro marcado na semana que vem. Até lá! Tchau, tchau!